Graça e paz, igreja. Mais um domingo, né? Estamos nos reunindo para mais um culto. Deus chama a gente para um momento novo. E esse é um momento novo. A cada momento que podemos nos unir, mesmo distante, para louvar a Deus, é um momento novo. Então, que possamos nos unir para esse momento novo que Deus nos chama. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns trechos de Salmo. O primeiro trecho que eu vou ler é do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua palavra, a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Louvai ao Senhor. Que possamos, nesse momento, ter um momento com Deus, louvando, engrandecendo, pedindo perdão pelos nossos pecados e ouvindo a sua palavra que vai ser ministrada, que esse seja um momento muito especial na nossa vida. Um culto de louvor e ação de graças a Deus, porque só por estarmos vivos, em meio a tanta luta nessa pandemia, já é a maior razão para nós estarmos louvando a Deus. Então, Deus seja louvado. Amém? Graça e paz, irmãos. Boa noite. Irmãos, esse é o nosso momento de confissão e gostaria de estar orando com os irmãos o Salmo 51, versículo 17, que diz: Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Irmãos, Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus. E Davi, quando ele pecava, ele chegava diante de Deus com humildade, com sinceridade de coração, quebrantado diante de Deus. Ele não escondia nada de Deus. E nós não podemos esconder nada de Deus. E Deus se agradava da maneira de ser, da maneira de agir de Davi. Que neste momento nós possamos orar com sinceridade diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, me coloco, Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Pai, pela minha vida e pela vida da Tua igreja, Pai, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, quando pecamos, Pai, em palavras, em pensamentos, em atitudes, em gestos que não agradam diante de Ti. Peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que, Senhor, Pai, crie em nós, Pai, um coração puro, um coração quebrantado diante da Tua presença, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, nos ajudando a caminhar diante da Tua presença em santidade, Senhor. Nos ajuda, Pai. Abençoa em nome de Jesus a Tua igreja, cada vida, Pai. Que o Senhor renove nossas forças e a nossa fé em Ti, Pai. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome de Jesus, Senhor. Amém. Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Para quem gosta de história. Olá, crianças! Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos milagres que o nosso Deus fez quando libertou o povo de Israel lá do Egito. E foram muitos milagres. Logo que eles saíram para
prestar culto ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o faraó se arrependeu de ter libertado e organizou um exército e falou para o exército: vocês vão atrás do povo e tragam eles de volta, porque eram muitos, eram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então ele sabia que ia fazer muita falta lá no Egito e pediu para o exército ir atrás. Mas Moisés já tinha caminhado bastante com o povo e aí eles se depararam com o mar, na frente e atrás o exército de Faraó. Mas aí Deus falou com Moisés: toque na água, Moisés. Moisés colocou o cajado na água e Deus soprou um vento bem forte e o mar se abriu. E eles puderam passar sem se molhar. Todo o povo de Israel atravessou o mar. E quando chegaram todos do outro lado, Moisés tocou novamente na água e as águas se fecharam. E aí ficaram no fundo do mar o exército de Faraó com seus cavalos e seus cavaleiros. E morreram todos. E Deus continuou cuidando do povo e eles continuaram caminhando. Durante o dia, Deus preparava uma nuvem para que eles não ficassem com muito calor. E durante a noite, Deus preparava uma coluna de fogo. Então eles eram protegidos durante o dia e durante a noite. E olha, vocês sabiam que nem a roupa nem o calçado deles envelheceram enquanto eles estavam atravessando o deserto? Nosso Deus cuidava de todos os detalhes. No deserto é difícil arrumar água, mas Deus preparou. Eles chegaram numa cidade chamada Mara e tinha uma fonte de água. Só que quando eles foram tomar água no lugar, a água não era gostosa, era uma água amarga. Por isso que o lugar chamava Mara, que as águas eram amargas. Mas Deus falou para Moisés: pega um pedaço de madeira e toca na água. E quando Moisés tocou na água, a água se transformou, ficou uma água super gostosa e eles puderam beber e preparar a comidinha deles. Deus mandava comida. Deus mandava o maná, que era uma sementinha, e com essa sementinha eles poderiam fazer a comida deles e preparavam um pão super gostoso para alimentar o povo. E também Deus mandou codornas para que eles pudessem ter carne. Então, olha, Deus supria com água, com roupa, com calçado, com os alimentos, com a nuvem que protegia de dia, com a coluna de fogo que protegia à noite. Mas eram muita gente e eles precisavam se organizar. E aí um dia Moisés subiu num monte para conversar com Deus e Deus ditou para Moisés 10 leis para ajudar a cuidar do povo, que nós conhecemos até hoje como os 10 mandamentos. Deus falou: olha, Moisés, você pede para o povo obedecer essas leis, que eles vão viver bem. E Moisés cuidava de todas as famílias e assim, ele tinha muita preocupação, porque era muita gente. Aí um dia o sogro dele falou: Moisés, você faz tudo sozinho, você está muito cansado, você precisa arrumar pessoas para te ajudar. Moisés atendeu o conselho do sogro e separou 70 homens para poder ajudá-lo nas questões que surgiam durante o povo, com as famílias. Sempre existiam alguns problemas. E aí eles começaram a ajudar Moisés. Então só as questões mais difíceis que o povo levava para Moisés resolver, né? E eles foram. Mas olha, crianças, foi demorada essa caminhada. Eles levaram 40 anos para atravessar o deserto. E vocês sabiam que houve muitas mudanças? A geração que saiu do Egito não foi a mesma geração que entrou na Terra Prometida. Deus renovou o povo, porque Deus estava ensinando o povo como caminhar com Ele. E eles foram se aperfeiçoando. E Moisés, na caminhada, ele foi preparando alguém para caminhar com ele e depois sucedê-lo. E esse homem que Deus preparou, e Moisés também, que caminhava junto, era muito amigo de Moisés, o nome dele é Josué. Então ele foi o sucessor de Moisés. Quando o Papai do Céu levou Moisés para morar com ele, aí Josué
continuou guiando o povo na terra prometida. O nosso Deus se preocupa com todos os detalhes, né? E cuidou daquele povo, mesmo que às vezes eles eram um povo de coração duro, às vezes falavam coisas que não devia, mas Deus perdoava, ia cuidando deles e ia ensinando eles, né? E eles foram aprendendo muitas coisas. E olha, eu acho muito bom quando nós temos essa certeza de que nós caminhamos com Deus e que Deus coloca amigos também no nosso caminho para nos ajudar. Na nossa igreja tem duas meninas lindas e elas são muito amigas. É a Tássila e a Vitória. A Tássila, ela era criança quando ela começou a frequentar a nossa igreja. Aí ela tinha amizade com a Vitória e falou para a Vitória: você não quer conhecer a igreja onde eu vou? Aí a Vitória aceitou o convite. E a Vitória gostou tanto. E aí elas foram para congressos juntas, faziam atividades na igreja juntas. A Vitória até se tornou presidente da Sociedade de Juvenis. E uma coisa muito legal que aconteceu com as duas, porque elas estudavam juntas, iam para a igreja juntas, passeavam juntas. Um dia, a Marta, lá da igreja, ela arrumou para as duas trabalharem no cartório. Aí elas foram trabalhar juntas também. Olha que coisa gostosa! Como Deus caminha conosco e prepara amigos para caminhar ao nosso lado, para nos abençoar, para nós também abençoarmos Ele. Tenho certeza que todos vocês têm amigos. E o maior amigo nosso é o nosso Deus, né? Então, crianças, orem pelos seus amigos, agradeçam a Deus por cada milagre que Deus faz, porque todos os dias o nosso Deus faz milagre nas nossas vidas. Nós precisamos estar atentos a esses milagres. Só de nós acordarmos, né? De termos vida, de termos família. Olha quantos milagres dele suprir as nossas necessidades, assim como Ele supriu todas as necessidades do povo, Ele também supre as nossas necessidades. O nosso Deus é muito bom, o nosso Deus é nosso amigo, o nosso Deus quer o melhor nas nossas vidas. Até a próxima história. Boa noite, irmãos. Eu estou aqui para dar meu testemunho de como eu cheguei aqui na igreja pela primeira vez. Já tem 16 anos que eu frequento a igreja. E eu vim aqui através da minha irmã Francisca. A gente já se conhece há muitos anos, né? Pelo menos há uns 35 anos, e depois, há 16 anos, ela me trouxe aqui para a igreja. Eu estava atravessando um momento bem complicado na minha vida, né? Um pouco desorientada, sem saber, né, como seguir. E eu via, através da Francisca, a tranquilidade. E perguntava para ela falava assim: olha, eu sou da igreja, eu oro muito. E eu pensei, é isso que eu quero para mim. Quero conhecer Jesus, quero essa tranquilidade para mim, porque eu estava atravessando um momento muito complicado, né? Então, eu vim aqui na igreja. Fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida, os irmãos nos trataram muito bem. E eu estou aqui, faço parte dessa família, e da família metodista de Elisa Maria, e faço muito gosto disso. Que Jesus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Para mim, assim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né? Poder dar esse testemunho, né? Como um privilégio, assim, a alegria, a satisfação que eu tenho de ter a Neide aqui hoje com a gente, né? É uma irmã muito querida, né? Como a gente costuma dizer, nós duas somos irmãs na fé, irmã no coração, né? É uma irmã, assim, que eu tenho muita afinidade, né? E que bom que eu consegui passar isso para ela, né? Se eu conseguir passar esse testemunho para ela, né? Foi Deus que me usou, né? Eu sinto assim, foi Deus que me usou para ajudá-la, para sentir também esse carinho que eu recebo dela, porque ela fala que eu estava ajudando e, na verdade, ela também estava me ajudando, né? Como sempre nós duas fazemos, né?
uma ajuda a outra, uma escuta a outra, né? E isso é muito gratificante, porque nós sentimos sempre a presença de Deus na nossa vida. Por mais difícil que seja a situação que a gente está passando, mas sempre nós duas sentimos a presença de Deus, né? E isso é maravilhoso, né? E volto a dizer, para mim é uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente, né? E saber que ela veio através assim dela tá olhando, me observando, de eu conseguir passar essa tranquilidade para ela, né? E eu sinto mesmo que foi Deus que estava presente ali junto com a gente, né? E sim, foi Deus que trouxe ela. Na verdade, não fui eu, foi Deus, né? Que me usou para trazer ela para cá, estar junto com a gente. As filhas dela também, que cresceram aqui com a gente, né? E que eu digo que são minhas sobrinhas do coração também, né? Então, assim, é um prazer muito grande mesmo, né? E que bom, né? Que bom que é assim, né? Que tenhamos mais exemplos assim, né? E sempre peço a Deus que Deus me use mesmo, né? Sempre dessa forma, né? Me usar assim que a pessoa sinta prazer de estar aqui com a gente e ter prazer de estar ao meu lado, né? Que Deus possa nos abençoar a cada dia, cada um aqui de nós presentes, né? Que Deus possa nos abençoar, tá? Em nome de Jesus, né? Eu sempre peço que Deus coloque as palavras certas na minha boca, as atitudes, né? E que Deus nos abençoe, né? É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu.
Boa noite, graça e paz. O Salmo de número 73, no seu versículo 28, diz: Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Nós, como Igreja do Senhor, cremos no poder do nosso Deus. Por isso que nos entregamos a Deus. A nossa entrega a Deus através da fé em Jesus é dizer para Deus de que nós dependemos dEle, de que nada daquilo que nós façamos pode nos tornar homens e mulheres vitoriosos em Deus. Então, nós temos vitória em Deus. As nossas vitórias são de Deus. As nossas conquistas são porque Deus permite, porque todas as obras são do Senhor. Dizimar e ofertar é uma das maneiras em que a igreja proclama que tudo é do Senhor. Nesta noite, eu convido você a refletir nessa palavra e agradar a Deus através da proclamação das suas obras. Dizimar e ofertar, além de ser um voto que nós, como membros da Igreja Metodista, fazemos diante de Deus, sobre todas as coisas, é uma maneira de proclamar que tudo provém do Senhor. E isso agrada ao nosso Deus. Que você possa refletir nessa palavra e que você possa dizimar e ofertar com alegria, com carinho para o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Apareceu aí o slide com os dados bancários da igreja. Nós vamos orar, mas antes gostaria já de convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 ao 8. Isaías 6, de 1 ao 8. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos orar? Gostaria de que você coloque nesse momento tudo aquilo que você recebeu do Senhor, tudo aquilo que você tem recebido do Senhor, com gratidão. Que você possa orar e consagrar a Deus. Você pode fazer isso. Você pode orar agora e consagrar a Deus o teu dízimo e a tua oferta. Nós vamos orar também pela palavra que nós estamos recebendo do Senhor, para que ela possa falar conosco. Em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque entendemos, Senhor, de que tudo provém do Senhor. Senhor, como é bom, como produz alegria no nosso coração proclamar isso.
Senhor, dizimar e ofertar é apenas uma das maneiras, Senhor, que o Senhor nos dá para proclamar. E nós queremos reconhecer, através desse gesto, através desse ato, através do cumprimento desse voto, que tudo aquilo que chega nas nossas mãos, 100% daquilo que nós temos vendo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Recebe essas ofertas, recebe esses valores, e que sejam, Senhor, utilizados em prol da Tua obra, a obra do Senhor. Para que cada dia mais tenhamos como igreja, mais do que proclamar, mais obras do Senhor a proclamar, em nome de Jesus. Te agradecemos pela palavra que nós recebemos. Te agradecemos pela ministração que nós recebemos, através da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra fale conosco nesta hora, em nome de Jesus. Fala conosco, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, especialmente por aqueles e aquelas que lhes falta uma oportunidade de emprego. Em nome de Jesus. Sé com eles. Sé com elas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Confiemos no nosso Deus. Confiemos no nosso Senhor. E o nosso Deus, o nosso Senhor, coloca no nosso coração a palavra de Isaías, capítulo 6, de 1 a 8, que nós lemos. No sentido daquilo que todos nós podemos estar passando, momentos difíceis, momentos de dificuldades, a vida em si. A gente não precisa de pandemia para passar momentos difíceis, não é verdade? A pandemia pode estar sob controle, e eu creio que em breve estará sob controle, mas a vida continuou e a vida continuará, e a vida em si é feita de desafios. É isso que dá sabor à vida. É isso que dá sabor às conquistas que Deus nos permite realizar. Mas a verdade é essa, a verdade é que nós estamos continuamente vivendo desafios, às vezes aflições, às vezes momentos difíceis, às vezes momentos de provações. E eu gostaria de refletir com vocês esse texto, porque ele fala muito no meu coração e ele fala muito a respeito disso. O povo de Israel estava vivendo um momento difícil. Para entender um pouco o contexto daquilo que estava se passando, no momento em que Isaías é chamado, nesse texto é o chamado de Isaías, nós precisamos nos remeter a outros textos. Um desses textos é o livro de 2 Crônicas. No seu capítulo 26, nós vamos ver quem era o rei Uzias. No capítulo 25, nós vamos ver a história de Amazias, e no capítulo 26, a história do rei Uzias. E nós vamos ver que o rei Uzias era um bom rei. O rei Uzias era bom rei. E a crise do povo de Deus é justamente porque Uzias tinha acabado de morrer. E o texto de Isaías 6 vai dizer assim, no ano da morte do rei Uzias. Esse era o contexto, era o ano da morte do rei Uzias. E quem tinha sido o rei Uzias? Justamente, 2 Crônica, no seu capítulo 26, vai nos dizer quem era o rei Uzias. A Bíblia diz que o rei Uzias buscou o Senhor. E por isso o Senhor o fez prosperar. A Bíblia também diz que o rei Uzias cavou cisternas, construiu torres. A Bíblia vai dizer que ele era amigo da agricultura. Então Israel viveu um tempo próspero também na agricultura, também nas colheitas, nos frutos. Ele era um bom rei. Deus fez prosperar Israel, Deus fez prosperar o rei Uzias. Tinha lavradores, vinhateiros. No tempo do rei Uzias, Israel conquistou terras. Era militarmente forte. O texto vai nos dizer que ele tinha um exército de homens destros. E foi tempo de conquistas militares. Mas embora Uzias tenha começado bem, a Bíblia vai nos dizer que depois o seu coração se exaltou. A soberba e o orgulho vitimou o seu coração. E ele acabou com lepra. Foi excluído da casa do Senhor. E viveu afastado. E seu filho Jotão
começou a governar em nome dele, desde o palácio, por encargo. Israel viveu tempos muito difíceis. E no ano da morte do rei Uzias vem o nosso texto. E esse texto está para nos lembrar de que os períodos de crise muitas vezes são períodos para nos fazer crescer. Os períodos de crise muitas vezes são períodos em que Deus vai falar conosco. Os períodos de dificuldade, onde nós buscamos o Senhor, que nós não deveríamos buscar o Senhor somente nos tempos de dificuldade, mas isso acaba acontecendo. Mas às vezes é justamente para nós, para Deus nos despertar de algumas coisas. A própria pandemia tem sido um tempo de despertamento, de reflexão. Eu acredito que nós, como igreja, vamos voltar diferentes. O mundo será diferente e nós vamos voltar diferentes, em nome de Jesus. Tempos de crise, então, são tempos de crescimento. Tempos de crise são tempos de reflexão. Eu gostaria de refletir a respeito do contexto de Israel nesse tempo e do chamamento de Isaías, quando Deus chamou Isaías, que está no capítulo 6, que nós lemos. Então, em primeiro lugar, diante das crises, diante de tempos difíceis, precisamos buscar a Deus, precisamos focar em Deus. Precisamos escolher olhar para Deus. É isso que o texto nos mostra. É revelador que quando o rei Uzias morre, o profeta Isaías então vai lá no templo. E é no templo que ele tem essa experiência. E ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Irmãos e irmãs, isso traz para nós uma revelação maravilhosa. No ano em que aconteceu isso comigo, eu vi o Senhor. No ano que aconteceu esse tempo difícil, eu vi o Senhor. No ano e no tempo de perdas, de aflição, de insegurança, de medo, porque são todos esses sentimentos que o povo de Israel vivia: insegurança, medo. E são sentimentos que muitas vezes têm afligido a nossa alma. Com todas estas situações que nós estamos vivendo e temos vivido nos últimos 2 anos, ano e meio, 2 anos. Mas no tempo da luta, no tempo das dificuldades, no tempo em que está todo mundo chorando as perdas, meu coração se entristece, sim, mas eu vi o Senhor. Ninguém pode dizer que Isaías estava com o coração feliz por tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele escolheu ver o Senhor. Irmão e irmã, diante das dificuldades precisamos escolher ver a Deus, precisamos escolher olhar para Deus. Foi isso que Isaías fez. Que essas palavras possam ecoar no teu coração como ecoaram no meu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu escolhi ver o Senhor, em nome de Jesus. Não se trata de fugir dos problemas. Ah, pastor, o Senhor está pregando para dar as coisas. Não, não é isso. Se trata de escolher aquilo que é mais importante. Ver o Senhor. Não é o caso de Isaías, ele não fugiu dos problemas, porque depois ele vai profetizar ao seu povo, ele vai receber uma palavra, ele vai profetizar, ele vai ser ali chamado para profetizar, ele vai ser chamado para chamar a atenção do povo, porque Deus vai dar para ele a direção que o povo deve seguir. Não é o caso de Isaías e não deve ser o nosso caso. Eu estou falando aqui de escolher ver o Senhor. Deus é um Deus presente e nós precisamos alimentar essa certeza em nome de Jesus, que você tem escolhido. Olhar
para os problemas, para o contexto, para as situações. Que em nome de Jesus, todos os dias possamos acordar, dando graças a Deus pelo novo dia e dizendo: hoje novamente eu escolho ver o Senhor. Em nome de Jesus. E o texto diz de que o Senhor é um Deus grandioso, porque Isaías vê o Senhor. Ele diz: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo, cobriam todo o templo. Deus estava mostrando para ele que ele é um Deus grande. Só a aba das suas vestes enchiam o templo. E a gente não pode imaginar o templo como um templo pequeno. Então, que em nome de Jesus, você possa estar aberto ao sobrenatural de Deus, à grandiosidade do Senhor. Deus é maior do que todas as coisas, do que todos os nossos problemas, do que todas as nossas vitórias. Deus é muito maior do que todas as nossas conquistas. Deus é muito maior do que todas as nossas perdas e os nossos problemas. Deus é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, irmã, Deus é grande, Deus é santo. E nós precisamos nos deixar influenciar pela sua santidade. Eu posso imaginar Isaías se deixando influenciar pela presença do Senhor. E a presença do Senhor é a presença de um Deus santo, que nos influencia com a sua santidade. Irmãos e irmãs, Deus é grande para preencher todo o vazio, não somente de um espaço do templo, mas, como foi o caso de Isaías, mas para preencher o vazio da nossa alma, da nossa existência. Deixa o próprio Deus, hoje em Cristo Jesus, nós temos o nosso Deus que preenche qualquer vazio da vida, qualquer vazio existencial, em nome de Jesus. E Deus, por ser um Deus santo, Ele nos convida à santidade, para ver as maravilhas do Senhor. Lembra Josué no capítulo 3, versículo 5, quando ele dizia assim para o povo que estava prestes a conquistar a terra prometida. Josué vai dizer para o povo: santificai-vos, porque amanhã Deus vai fazer as maravilhas, e vocês vão ver as maravilhas do Senhor. Santificai-vos. Deixem-se influenciar por esse Deus que é santo, que em nome de Jesus possamos nos fortalecer no Senhor, para cumprir a sua palavra, para cumprir os seus mandamentos. E o texto vai continuar dizendo de que houve um abalo ali nas estruturas físicas do templo. Talvez Deus esteja querendo mostrar para nós que Ele tem todo o poder. Deus é poderoso. Deus é quem luta as nossas batalhas. Quando não nos sentimos fracos, é em Deus que tem toda a força e todo o poder que nos sentimos fortes. É isso que Paulo vai dizer: quando sou fraco, eis que eu sou forte. Precisamos reconhecer que a força não vem de nós. Então, quando você se sinta fraco, talvez Deus esteja querendo mostrar para você que a força não é sua, que a força é dele. Busque ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Josafá, eu fico lembrando, quando Josafá, ele vai lutar uma batalha, Josafá, rei de Judá, vai lutar uma batalha. Diz que vem falar para ele que o exército inimigo, que o exército estrangeiro está vindo. E ele clama ao Senhor. Ele faz uma oração ao Senhor. E o Espírito Santo vem e diz assim: não temas, não se amedrontem, não tenham medo, porque a batalha não é de vocês, a batalha é minha. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. A batalha é daquele que tem todo o poder. A batalha é daquele que tem toda a força. Quando o templo se abala na experiência de Isaías, Deus está mostrando para ele: eu tenho toda a força, eu tenho todo o poder. Em nome de Jesus. Deus é um Deus grandioso, santo, inabalável, poderoso, forte.
Aleluia. Esse é teu Deus, esse é o nosso Deus. Mas Deus também é um Deus próximo. Deus também é o Deus do abraço. Deus também é o Deus do afago. Porque Isaías, na experiência de Isaías, ele vai dizer assim: quando eu vi a grandiosidade do Senhor, quando eu vi o poder do Senhor, quando eu vi a santidade do Senhor sendo proclamada, santo, santo, santo é o Senhor, eu disse: ai de mim, ai de mim. E sabe o que aconteceu? Ele sentiu que Deus também é um Deus próximo. Porque um dos serafins que estava ali voou até ele, se aproximou a ele. Não ficou só na glória, na experiência contemplativa. Houve uma aproximação. E a gente precisa lembrar o Salmo de número 145, versículo 18, que vai dizer assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Invocá-lo em verdade é reconhecer quem Ele é. Irmãos e irmãs, todos nós sofremos alguma vez, ou algumas vezes, a tentação de achar que estamos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. Deus é próximo para tocar você como tocou Isaías. Isaías declara que um dos serafins voou até ele e uma brasa foi tirada do altar. Uma brasa foi tirada do altar do templo. Esse templo que ficou vazio, porque o rei tinha sido exilado por um tempo, até a morte de Uzias, esse templo ficou vazio. E o filho Jotão governava em nome dele desde o palácio. E quando Jotão assumiu a coroa, ele não entrou no templo. O texto vai nos dizer isso no capítulo 27 de 2 Crônicas. Ele vai dizer: Jotão fez tudo de bom, exceto que ele não entrou no templo. E o povo continuou a praticar o mal. Mas desse templo, vamos dizer assim, vazio, abandonado. Porque esse era o sentimento do povo de Deus naquela época, no ano da morte do rei Uzias. E tirada uma brasa do altar. Um dos serafins com uma pinça tira uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías para purificá-lo. Um gesto perdoador do nosso Deus. Ele nos livra e Ele nos perdoa. Ele é próximo. Em Cristo Jesus, nós temos um Deus próximo. O Espírito Santo que Jesus prometeu deixar a sua igreja, ele já foi derramado sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. E ele está ali para mostrar o caminho, para mostrar os passos. Ele está do teu lado, ele está próximo. Trazendo memória as palavras de Jesus, honrando e louvando a Deus com aquilo que Ele quer que nós façamos, nos direcionando para honrar ao nosso Deus poderoso, grandioso, santo. Deus é um Deus próximo. Ele é um Deus próximo o suficiente para que nós possamos ouvir a sua voz. Porque logo ao seguir de que Isaías experimentou o toque do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor. Ele respondeu ao Senhor. Houve um diálogo ali. Que em nome de Jesus possamos viver esse tipo de experiências. E eu creio, irmãos e irmãs, para terminar, de que Isaías só viveu essas experiências porque ele escolheu olhar para Deus num tempo em que estava todo mundo olhando para a situação da morte do rei de Israel. Que eu e você possamos escolher ver o Senhor
Porque o Senhor está próximo. Ele é grande, Ele é poderoso, mas Ele é próximo. Que em nome de Jesus, essa palavra possa te abençoar. Que você possa estar próximo o suficiente do nosso Deus para ouvir a sua voz. Ele está próximo o suficiente para que nós possamos ouvir a voz dele, mas nós nos aproximamos de Deus. Esse é o desafio. Nós escolhemos ver o Senhor. Que a palavra do Senhor possa edificar a tua vida nesta noite. Isaías escolheu ver o Senhor. Deus é excelso, Deus é alto, Deus é sublime, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é grandioso. Deus é capaz de preencher todo o vazio da alma, capaz de nos influenciar com a santidade dEle, capaz de abalar toda a insegurança e todo o medo que tenta te paralisar, que tenta te prender, mas Ele também é Deus próximo, perdoador, Deus de livramento, Deus purificador. Deus que nos capacita na caminhada com a santidade dEle, desde que nós nos deixemos influenciar por Ele. Em tempos de perdas, em tempos de morte, em tempos de separação, de desesperança, escolha olhar para Deus no seu alto e sublime trono. Ouse deixar de olhar para as circunstâncias e deixa Deus te tocar. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a colocar diante de Deus a tua vida, as circunstâncias, a tua volta. Isaías diz no ano da morte do rei Uzias. Como você rotularia? Que rótulo você colocaria para o ano de 2020, 2021, esse tempo que estamos vivendo? No ano de reticências. Você vai preencher isso na tua oração. No tempo de, eu escolho, Senhor, ver o Senhor. Você pode fazer essa oração? Vamos orar. Querido Deus, oramos, Senhor, pelo dia de hoje. Porque nesse tempo, neste ano, nós escolhemos ver o Senhor. Nós escolhemos olhar, Senhor, firmemente para Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a instrução que o Senhor nos dá na Tua palavra. Olhar firmemente para o Senhor. Porque o Senhor é o autor da nossa fé. A nossa fé vem do Senhor. É o Senhor que nos permite ter fé. É por tua causa que nós podemos dizer que somos homens e mulheres de fé. O Senhor é o autor da nossa fé, mas o Senhor é o consumador da nossa fé. O Senhor é o objetivo final da nossa fé. A nossa fé só tem razão no Senhor, e por isso precisamos olhar firmemente para o Senhor. Neste tempo, nestes anos, nós escolhemos olhar para o Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, por tudo aquilo que Ele nos ensina. Sabemos que para algum de nós é todo um desafio olhar para o Senhor e não olhar para as outras coisas. Eu entendo, Senhor. Eu sei que o Senhor também entende. Mas nesta noite a tua igreja acolhe esse maravilhoso e amoroso desafio que o Senhor está lançando para nós. Louvamos a Deus, a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus poderoso. E oramos, Senhor, por todas as circunstâncias, porque sabemos que tudo está no Teu controle. Oramos por saúde daqueles que estão doentes, oramos por consolo daqueles que sofreram perdas na família, no seu círculo de relacionamento, nas amizades. Oramos por esse tempo. Mas queremos ser a Tua igreja, Senhor, que diga para aqueles que estão desesperançados: nós somos a igreja do Senhor grande, santo e poderoso, que escolhe ver o nosso Deus. Que assim seja na vida de cada um de nós. E fortalece-nos com Teu toque, com Teu perdão, com o Teu livramento. Obrigado por ser um Deus próximo de nós. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que o Senhor possa te abençoar
com esse amoroso desafio que Ele coloca nas nossas vidas. Uma ótima semana para você. Amém? Em nome de Jesus. E que a bênção do nosso Deus, esse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, Deus Santo, forte, poderoso, próximo, te abençoe e te guarde. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.